Boa tarde. Dando sequência às entrevistas com os candidatos progressistas na Baixada Santista, hoje teremos o prazer de conversar com o Márcio Aurélio, candidato do PDT em Santos, que eu vou passar a pedir para que ele possa se apresentar. Por favor, Márcio. Olá, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Emílio Carlos, muito obrigado pelo convite. Eu sou Márcio Aurélio, eu sou médico, uma das minhas especialidades é saúde pública. Acabo de lançar, coisa de 2, 3 semanas, um e-book, um livro, porque fisicamente a gente não consegue fazer isso, e devido à pandemia, o plantador de tâmaras. Porque quem planta tâmaras dificilmente vai colher tâmaras, dada a necessidade do tempo que exige a planta para frutificar. E assim é a nossa vida, né? Eu sou um sonhador, mas não sou tolo. Eu sou um sonhador, mas sou um realizador. E a minha vida inteira, como médico, e todos os profissionais de saúde, também da educação, têm essa característica. Nós somos ajudadores, somos apaixonados pelas pessoas, pelos direitos das pessoas, por beneficiar as pessoas, por trabalhar com as pessoas. É isso que a gente quer fazer e é isso que nós vamos fazer aqui em Santos. Obrigado. Primeira pergunta é um divisor de águas. O Brasil atravessa uma grave crise política, econômica e social com o desgoverno Bolsonaro. Como que a gestão municipal pode ser um contraponto às políticas bolsonaristas e fortalecer os princípios democráticos, a diversidade e o respeito aos direitos humanos? Que medidas as prefeituras municipais podem fazer para ativar a economia? E vocês pretendem investir em economia solidária? Essas políticas poderiam ser aplicadas em toda a Baixada Santista? Por favor, doutor Marcos. Sim. Eu não vejo que haja uma separação entre a vida e a sobrevivência, o amor e a sobrevivência, a necessidade do trabalho e o conforto e o viver bem. Não é? Nós vivemos numa sociedade capitalista, nós não podemos imaginar que agora nós vamos nos transformar e revolucionar de um dia para o outro. Nós temos trincheiras a cumprir e a galgar, não é? Então nós temos a grande possibilidade, porque as pessoas elas vivem nas cidades, elas vivem no bairro. Eu moro onde? Aqui no Boqueirão, ali na Pompeia. E a identificação do ser humano como tal, a identidade do seu bairro é fundamental. Eu acho que a administração pública tem essa grande possibilidade no município. Falar com as pessoas, ter as pessoas como foco principal. Em consequência da organização das pessoas, nós temos a organização e o desenvolvimento econômico, as coisas funcionam juntos. Nós podemos criar postos de trabalho com dignidade, renda e gerar riqueza sem necessariamente inchar a máquina pública de servidores. As pessoas pensam que a administração municipal ela pode gerar postos de trabalho só gerando concurso estatutário. Lógico que nós temos que privilegiar, priorizar, valorizar o servidor público, ocupar todas as possibilidades do serviço público direto com os servidores, mas nós temos que organizar as pessoas. Você imagina você chamar 3 médicos e mandar construir uma parede. Na terceira fiada de tijolo, esses tijolos vão cair todos no chão, com certeza. Mas se você for numa comunidade de periferia, você vai encontrar lá um saber todo próprio, certamente você vai encontrar aquele pedreiro de colher cheia e você vai conseguir extrair daí uma força de trabalho com muita dignidade. Eu acho que uma grande alternativa é a economia popular, a economia solidária, a economia circular, né? Valorizando o papel dessas pessoas, construindo com elas, né, cooperativas solidárias, autogestionárias, que elas possam construir realmente seus postos de trabalho, e o grande papel da prefeitura é instrumentalizá-las, dar ferramentas para que elas possam estar realmente empoderadas, se sentindo pertencendo, donas da sua própria força de trabalho. Isso vai trazer dignidade, isso vai gerar renda local e fazer a roda da economia girar, porque ela gira e cresce. Existe um detalhe que qualquer economista básico, eu não sou, mas eu me interesso pelo assunto, ele sabe que
o fator keynesiano. Keynes era um autor, formulador de ideias econômicas. Ele diz o seguinte: cada um, no caso nosso, real, que você coloca na economia, especialmente a economia empobrecida, retorna R$ 4, quer seja o indivíduo se nutrindo melhor, se alimentando melhor, vivendo melhor, se transportando melhor, ter melhor educação e evitando mazelas sociais e mazelas sua doença física, biológica, quer seja estimulando a economia do lugar. Se eu como mais pão, o dono da padaria contrata mais padeiro. Se ele contrata mais padeiro, ele está ganhando mais. Ele vai gerar outra economia, isso vai crescendo. Isso é uma coisa assim, muito básica. Não é possível que a gente continue fazendo uniformes escolares, comprando milhares de uniformes escolares de malharias de Santa Catarina, por exemplo. O dinheiro vem aqui, ele é cobrado aqui, nossos impostos, e levado para fora. Quantas costureiras nós não temos na periferia? Quantas costureiras? Nossa Senhora, confeiteiras, pedreiros, eletricistas, cabeleireiras. Por que não fazer uma cooperativa solidária organizada por elas e com elas, né, de costura? E em 2 anos você tem aquilo já articulado, já treinado, tecnicamente preparado, não só para fazer os uniformes, mas para funcionar o ano inteiro na manutenção desses uniformes. Isso aí a gente consegue baixar o custo por menos de 50% e empregar as pessoas e o dinheiro ficar aqui no nosso lugar. O que nós produzimos, nós temos que manter aqui, porque aqui nós enriquecemos as pessoas. Quer dizer, não existem pessoas pobres, existem pessoas empobrecidas, né, para baratear o custo da mão de obra. E isso nós não podemos fazer, nós temos que organizar essas pessoas e juntos a gente criar riqueza no local que a gente vive, que é a nossa cidade. Obrigado. Eu queria lhe perguntar, como médico, qual a avaliação que você faz da atuação da Prefeitura de Santos durante a pandemia, né? Houve muitas críticas aí, em vários momentos. E também, que acho que é um outro ponto falho que a gente percebe, se não faltou uma ação mais coordenada dos prefeitos na Baixada Santista. E, por exemplo, no ABC, o fechamento de escolas foi uma decisão do consórcio regional. E aqui na Baixada, por exemplo, cada cidade está fazendo de um jeito. Então, essa ação coordenada... Dentro da cidade, um jeito diferente para cada escola. Exato. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Veja bem, eu sou médico e uma das minhas especialidades é a saúde pública. Eu vim para Santos entre 90 e 91, ali iniciozinho de 91, exatamente a convite do Davi Capistrano, que conheceu o meu trabalho já em 87, antes da Constituinte de 88, portanto, antes da regulamentação do SUS em 1990, quando eu, espontaneamente, fui para o interior de Minas e construí lá um sistema básico de saúde, e me tornei um educador popular em saúde, desenvolvi um projeto chamado Saúde no Circo, onde a gente teve o circo e a gente montava o circo na periferia lá da cana, no meio do café, e formávamos agentes comunitários de saúde, tive programa de rádio, escrevia no jornal, então, e fazia palestra na praça, depois dos cultos, das missas. E ele conheci o Davi Capistrano numa reunião ministerial em Brasília, com o então ministro Auxílio Guerra, e eu o convidei para ir para Três Pontas, que é a cidade de Minas Gerais. E ele foi. Eu fui ousado, porque o Davi era grande referência, né? Como técnico, formulador, sanitarista, e ele foi me visitar lá, conhecer meu trabalho, adorou e me fez um convite para vir para Santos. Eu vim aqui só para visitá-lo, cheguei aqui, eu vi essa praia linda, essa cidade maravilhosa, esse povo encantador, e fiquei aqui, olha, nem voltei, entendeu? Pedi para o pessoal trazer minhas coisas, eu nem voltei. Eu me lembro que eu fiquei ali naquele hotel Maracanã, ali no Zé Menino, nem voltei. E aqui eu basicamente trabalhei na Zona Noroeste construindo o SUS. Quanto à questão da pandemia, eu acho que
Não basta ser uma cidade com as características de Santos, né? Que é uma cidade crítica, participativa, mas tem muita desigualdade ainda na periferia, especialmente na zona noroeste, nas palafitas, nos cortiços do centro e algumas casas do morro. Aí você não precisa só de um administrador, de um zelador, você precisa de um líder, né? Baseado em verdades científicas. Tem técnicos lá, médicos excelentes na prefeitura, que com certeza deram ferramentas para o prefeito tomar uma decisão. Eu tenho um canal no YouTube em que eu tenho isso tudo documentado, em que eu, lá no finalzinho de março, eu dizia, fecha tudo, tem que fechar tudo, máscara. A Organização Mundial de Saúde ainda estava falando, não, máscara, tal, é porque não tinha máscara para todo mundo. Eu falava assim, prefeito, tá cheio de costureira, chama essas costureiras em cooperativa, ou dá uma renda para elas e manda fazer máscara. Aqui em casa nós fizemos mais de 1.000 máscaras, entendeu? Até o final de abril nós fizemos mais de 1.000 máscaras, uma fábrica de máscara aqui na minha casa. E então, se as pessoas, não faz máscara, usa máscara. Quer dizer, faltou liderança, porque saber científico tinha. Tem que ter muito, né? Então, assim, o Bolsonaro dizendo que era uma gripinha, o Dória fazendo política, e aqui a gente aguardando, né? Ver para que lado vai o vento para poder ir atrás. Então, certamente nós perdemos um tempo precioso. Você veja, por exemplo, hoje, no Diário Oficial, foi publicado que 43 escolas particulares poderiam abrir as portas para atividades normais, mas as escolas públicas não. Quer dizer, por que o risco é maior na escola pública? Por que abriu para a escola particular? Quer dizer, são decisões, né, que não são decisões pautadas em verdades científicas. Então, as pessoas, a sociedade, percebe que ninguém mais é bobo, né? Percebe a insegurança de uma decisão dessa, não tem a menor dúvida. Então, e o senhor qual a sua posição sobre a questão da volta às aulas? Porque o governador Dória, a partir de 7 de outubro, já fala numa volta às aulas. E alguns municípios vão fazer, não vão fazer. Eu sou absolutamente contrário à volta às aulas. Eu tivesse o poder da caneta e da persuasão nesse momento da decisão pública, eu já decretaria o fim do ano letivo, a extinção desse ano letivo e a prorrogação para o ano que vem. Não tenho a menor dúvida quanto a isso, eu não teria a menor dificuldade em deixar isso muito claro, porque nós não temos verdade por enquanto nenhuma. A verdade é o seguinte: você tem uma doença e aí os cientistas eles vão estudando a evolução. Ela tem um início, uma evolução própria e um fim. Nós não sabemos do fim desta. Simples assim, né? Então, assim, se você sabe que, por exemplo, uma gripe, ela começa com coriza, depois da dor de garganta, tal. Em 4 dias, 5, ela foi embora. Você sabe que um tumor maligno da tireoide, ele evolui dessa forma, se for a classificação anatomopatológica. Você sabe da história natural dessa doença. No caso do coronavírus, do Covid-19, nós não sabemos. E não sabemos também em relação à vacina. Isso é coisa da imprensa. Quer dizer, há estudos que comprovam a produção de anticorpos, portanto, uma lógica científica em torno da vacina. Mas como é que a gente vai saber se ela realmente é efetiva? Vacinando as pessoas e esperando para ver se alguém fica doente. Você não tem como prever. Você está entendendo? Quer dizer, não existe nenhum modelo científico, porque a ciência é empírica, de observação. Simples, não tem meio termo. Por que é simples? Porque nós não sabemos. Nós temos que ter coragem de dizer que nós não sabemos. A única certeza que nós temos é que nós temos que mudar os nossos hábitos latinos de nos beijar, nos abraçar, nos agarrar, coisa que os dinamarqueses não têm tanto problema, porque eles só apertam a mão, que é muito próximo. Beijar, só o pai que beija o rosto da filha.
do filho. Né? O vizinho está lá a 5 metros de distância, 10 metros de distância. Né? Eles, no inverno faz -15, está todo mundo dentro de casa, já está isolado. Nós não, está todo mundo junto, se abraçando. Agora a gente vai ter que mudar esse hábito. Né? Você veja, eu sou filho de português, falo como italiano, entendeu? E sou brasileiro, quer dizer, você usa a mão, você abraça, tal. Eu sou muito afetivo, assim. Eu beijo meus amigos, eu beijo minhas amigas, eu beijo todo mundo. Então, é isso que acontece. Então, agora, a gente tem que... Mesma coisa quando foi a história da HIV. Usa camisinha. Tinha até aquela marchinha, né? Usa camisinha, do amor. Para quê? Para educar os jovens a usar camisinha. E durou quanto tempo para a gente incorporar esse hábito no ato sexual da molecada? Demorou 10 anos, entendeu? É a mesma coisa a máscara. Você vai incorporar a máscara como item do seu vestuário. Simples assim. E como é que você vai colocar as crianças dentro da escola se você não consegue nem evitar a transmissão de piolho? Realmente é um problema. Bom, deixa eu fazer Só a que próxima piolho não pergunta. mata. Só que piolho não mata. Entendeu? E a Covid mata. Já tem uma nova síndrome descrita na Covid-19 em crianças. Sim. Na primeira infância. Sim. É triste essa situação. E qual o diagnóstico que você faz da atuação da atual gestão municipal de Santos na área de saúde? Que proposta pretende implantar para melhorar as políticas públicas nessa área? Há muita discussão também sobre terceirização, se é o melhor caminho, aí que o senhor pode ficar à vontade. Olha, a área de saúde, a prioridade do meu governo será a saúde. A segunda prioridade será a saúde. E a terceira prioridade será a saúde. Não confundindo saúde apenas com assistência médica, mas saúde dentro do contexto do seu significado, como a ausência de doença, o bem-estar biológico, psíquico e social. Portanto, para o indivíduo ter saúde, ele tem que ter uma boa moradia, ele tem que ter um transporte digno, ele tem que ter um trabalho digno, renda, gerar riqueza, e tem que ter uma educação de qualidade. Do ponto de vista da assistência médica, quando a gente fala das policlínicas, dos ambulatórios de especialidade, das UPAs e do atendimento hospitalar, a grande preocupação minha, eu que vim aqui para Santos, no sentido de estar construindo isso, com esse objetivo, né? Fico extremamente preocupado, né? Para ser aqui generoso, educado, delicado com quem está nos ouvindo, a respeito da terceirização do serviço público. Né? O servidor público, na área especialmente de educação, da assistência social, na área da saúde, ele é um ajudador. Ele tem que estar bem emocionalmente para prestar aquele serviço, porque a nossa função não é só curar, mas também precisamos confortar os nossos doentes que sofrem. Então, nós precisamos ter compaixão, empatia pelo outro. Nós não temos que não tratamos só da doença tecnicamente, nós tratamos da pessoa doente em toda a integralidade do seu significado. Agora, imagina, se o meu trabalho é precarizado, eu sou terceirizado por uma organização social que tem processo em São Bernardo, que tem processo no Rio de Janeiro, que tem processo em São Paulo. Eu sou contratado ali eventualmente, né, pago um imposto tremendo de imposto de renda no final do ano, aí eu tenho que trabalhar o dobro. Eu já passei por isso, de virar 24 horas, com 12, você é chamado ao erro. Você vai à fadiga física e mental e a irritabilidade, você não consegue doar nada para o outro, porque você não está recebendo nada daquilo. Você tem que estar estável. O jogador de futebol, ele se concentra, ele ganha 300, 400 mil reais, mas ele vai para o hotel de 5, 6 estrelas e se concentra, fica naquela banheira para dar o melhor de si no jogo de futebol. O médico, o professor, o servidor, de uma maneira geral, tinha que ser assim também. Por que não? Então, primeira coisa que nós temos que fazer, auditar esses contratos.
lógico, respeitando os princípios comerciais, né, que ali contidos, mas na medida do possível, fazer concurso público, preparar esses servidores, né? Isso é a primeira coisa na área da saúde. A segunda questão, eu estou falando ainda da questão administrativa, é informatizar absolutamente todo o serviço público, em especial o serviço de saúde. Foi que em 1992, 93, o Davi Capistrano estava implantando o sistema IGEA, que é um sistema, um software em que existia uma equipe que estava construindo isso aqui em Santos. Mas que deu o sistema aí já? Não, foi o prefeito que fez, passado que fez, não faz mais. Aí começa todo de novo. Não faz mais. Tem que ser um sistema que, inclusive, abranja toda a região metropolitana de Santos. Por que é importante a informatização? Porque eu estou na policlínica, o médico clínico pede o raio-x, e eu faço esse raio-x. Se daqui a uma semana eu tenho uma dor no peito, você vai na UPA, você tem uma referência do raio-x de uma semana anterior. Isso é fundamental. Se eu fiz um ultrassom hoje de tarde, e aí eu for no Ambesp, o médico lá vai pedir outro ultrassom. Isso é questão básica de administração, né? Que é a duplicidade de ações. São duas medidas que têm que ser implantadas imediatamente. Segunda, fortalecer os programas básicos de atenção à saúde, os programas de saúde da família, atenção ao idoso, ao diabético, às doenças degenerativas, fortalecer a questão da vacinação, que hoje nós tivemos aí essa semana divulgado. Pela primeira vez em décadas, nós não cumprimos a meta oficial de cobertura de 95%. Você imagina, já voltou sarampo, a dengue não sai daqui, já voltou... Agora só faltava esse negócio de paralisia infantil. Nós estamos regredindo. Não é possível, né, que a gente esteja vivendo um momento desse de tantas inadmissibilidades. Quer dizer, é uma coisa muito complicada. A gente tem que chamar nosso povo para ser coautor desses projetos. Tem que envolver a nossa população para que a gente possa realmente construir tudo isso aí junto, porque olha só, isso aqui não é Gotham City, ninguém vai eleger Batman, ninguém vai eleger Salvador da Pátria. Nós temos que ter na administração pública um líder de seus servidores e do seu povo de uma maneira geral. Obrigado. É importante o que você falou sobre a questão da dengue, só lembrando para todo mundo que o projeto 529 do governador Dória extingue exatamente o órgão que combate a dengue em São Paulo. Quer dizer, é um absurdo completo que nós estamos assistindo. É para terceirizar tudo. Inclusive, dentro desse projeto de lei, ele extingue a FURP, que é a Fundação do Remédio Popular. Meu pai do céu, a gente sabe que 85%, 87% dos medicamentos que são consumidos aqui são produzidos na Índia e na China. Nós não, a indústria farmacêutica, de indústria, não tem quase nada. É mesmo que uma embaladora farmacêutica, né? Uma envasadora farmacêutica. O que nós temos que fazer? Construir uma cooperativa farmacêutica, uma fábrica cooperativa de medicamentos do município, importar diretamente do produtor da Índia e da China, trazer esses tambores de pó direto. Nós temos o porto aqui, não vai gastar nem com transporte. Criar essa central, envasar, embalar em cápsulas, colocar nas caixinhas e distribuir para a população de graça, sem intermediários, porque não tem indústria aqui. Tem a distribuidora de remédios dos grandes conglomerados farmacêuticos internacionais, de capinha bonitinha, de rótulozinho, tal, de letrinha. Nós vamos comprar e nós vamos oferecer à população medicamento grátis, com custo de 30% do que hoje é assumido pela prefeitura. Eu não estou falando de desconto de 30%, nós vamos gastar 30% a 40% no máximo que se gasta hoje, e nós vamos capitalizar a distribuição de medicamentos. Obrigado, porque realmente o fim da sociedade... Eu falo com entusiasmo, porque é verdade. Aqui não estou falando com demagogia, hipocrisia, porque o meu jeito de falar é assim, eu mesmo me empolgo comigo, porque
a possibilidade de você fazer isso é tão verdadeira, está tão próximo da gente, né, que você fica assim, até assustado porque eles não fazem porque tem interesse econômico, porque o cara da distribuidora ganha um baita de um dinheiro. Infelizmente, a gente sabe como é que é. É que, assim, realmente é triste a gente ver uma indústria do Estado, um órgão como a SUSEM, a Fundação O Centro, ser extinta. Realmente não tem nem como defender um negócio desse. Fora que a Fundação, por exemplo, a FURP, ela produz remédio e vende, então ela gera uma receita para o Estado. Entendeu? Então o Estado vai perder duas vezes. Ele vai perder de ter que comprar esse produto em outro lugar, certo? E vai perder de não gerar uma receita própria. Realmente é um projeto absurdo. Mas eles já acabaram com a SEMI. Não sei se a SEMI vai querer, não sei se acabou no papel, mas acabou praticamente, na prática acabou, que é a central de medicamentos da União, né? Sim. Entendeu? Exatamente em função disso. Agora, eu vou te falar uma coisa, hein? Eu vou ganhar seu voto, por quê? Eu vou te convencer que eu não sou franco atirador, eu não sou aventureiro, eu tenho 62 anos, faço segunda-feira, isso não vai fora. Eu faço segunda-feira agora, dia 28, que é um dia lindo, porque é o dia que se comemora a promulgação do ventre livre, da lei do ventre livre. Por isso que tem a rua 28 de setembro aí e tal. E é um dia lindo da primavera. E eu vou falar com esse entusiasmo em todos os canais que eu puder falar. E eu vou representar a centro-esquerda aqui em Santos e nós vamos para o segundo turno. Tomara, nós torcemos para a esquerda e bem nessa eleição, é muito importante porque prepara 2022. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta: qual o diagnóstico o senhor faz da atual gestão municipal na área de educação? E que propostas pretende implementar para melhorar as políticas públicas nessa área? Estou fazendo perguntas de duas áreas importantes, especialmente no orçamento. Por favor. Eu tenho como ciência que Santos é uma cidade rica. As nossas possibilidades, eu não falo assim de uma maneira geral, que o povo é rico de saberes, de cultura, isso não tem a menor dúvida. Eu estou falando que nós temos uma orçamentação para a área de saúde, que é a dotação de 18%, que é o suficiente para, pelo menos, a gente oferecer segurança para as nossas crianças na escola. Das 84 escolas existentes, somente 4 têm AVCB. Você sabe o que é o AVCB? É o auto de vistoria do corpo de bombeiro. É aquilo que confere e atesta a segurança do prédio. Ninguém consegue abrir um restaurante, um bar, sem um AVCB. O bombeiro vai lá, vistoria, vê se tem extintor de incêndio, saída de incêndio. Tocou o telefone aqui. Vou voltar. O bombeiro ele vai fazer uma visita no local do seu comércio, do seu estabelecimento, para ver se tem extintor de incêndio, saída de emergência, tal. E se você não tiver isso, você não tem alvará. Por que nossas escolas não têm AVCB? Para as crianças não merecem atenção de segurança? Você sabe que, em junho do ano passado, o TCE, Tribunal de Contas do Estado, através do seu conselheiro, Ronaldo Baldo, ele deu um parecer em relação à prestação de contas da prefeitura, que não é a primeira vez, porque ele fez isso em 2000, o TCE fez isso em 2011, 2013, 2015, 2017 e também fez em 2019. Ele atesta que a prestação das notas fiscais estão todas direitinho do ponto de vista contábil. Porém, faz uma grande ressalva, e a principal: elas são incompatíveis com a qualidade oferecida da educação. Ou seja, eu comprei um televisor caríssimo, mas ele não pega todos os canais e a imagem é horrível. Quer dizer, pelo amor de Deus, com a educação não é possível. Você sabe que existe o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é um índice que qualifica do Ministério da Educação. Ele faz assim, também anos ímpares, ele diz, não, ao contrário, anos pares, ele fala assim, do primeiro ao quarto ano para cidades como Santos, deve ter um índice mínimo de 6. Ano anterior foi 5,8, não foi 6. E esse ano, agora coisa de 2 semanas, foi divulgado, caímos para 5,7, do primeiro ao quarto. E do quinto ao nono é 5 e alguma coisa também.
Meu Deus do céu, nós não temos segurança a oferecer para as crianças, os pais estão trabalhando, a mãe está trabalhando, deixa seu filho na porta da escola e a criança não tem segurança, pode cair o telhado na cabeça dela. E também não está aprendendo grandes coisas. Nós vamos investir na segurança dessas escolas, numa maior flexibilização para que os seus gestores das unidades possam fazer a manutenção periódica dessas unidades escolares e vamos investir nos servidores, trazer a comunidade para dentro da escola, dinamizar o processo de ensino, o processo pedagógico, sair desse cuspis-giz, fazer com que a criança goste de ficar na escola, especialmente dar-lhes uma boa alimentação, porque elas precisam comer, e a maioria o faz da melhor forma dentro da escola. Chega de salsicha, chega de bolacha e que suco, né? Nós temos que oferecer uma alimentação nutritiva para essas crianças e elevar esses índices de educação. Será um grande orgulho, ao final de 4 anos, a gente sair desses 5 alguma coisa, e para uns 7,5, vai ser uma comemoração. Em 8 anos, a gente está chegando lá aos índices de Sobral. Uma cidadezinha de 200 mil habitantes, no semiárido do Ceará, que tem o maior índice de educação básica de qualidade, 9,12 do Brasil inteirinho. Já pensou? Será um grande desafio. Microfone aqui. Há uma questão importante, o IBGE divulgou dados, né, para usar um dado oficial que o próprio governo não pode questionar, né, que o dado é dele, né, que em 2008 nós temos 10,3 milhões de pessoas com insegurança alimentar grave, no popular, passando fome, certo? E na população de rua no Brasil, segundo o estudo do IPEA, já passou de 220 mil pessoas, há um crescimento estrondoso. Até matérias, o censo em São Paulo, cresceu mais de 66% a população de rua desde 2015 e 2016, né? E a gente tem assistido toda uma situação terrível também para os moradores de rua durante a pandemia, né? Então, eu queria que o senhor falasse o que o senhor pretende fazer em relação à população de rua. Como pretende agir para melhorar as políticas públicas para a assistência social? Porque, assim, foi um problema muito grande, é um problema muito sério ainda durante a pandemia. Sim. A gente tem assistido coisas muito vergonhosas sobre isso. Indigno. Posso responder? Então, Pode, claro. em relação à população em situação de rua, nós temos que identificar, e eu, especialmente como médico, faço com muita preocupação, primeiro fazer o diagnóstico dessas pessoas, né? Entre aquelas que estão na situação de desemprego, desespero profissional pela sobrevivência, entre aquelas que são doentes. As que são doentes, drogaditas, enfim, o álcool, drogas pesadas, nós temos que enfrentar do ponto de vista médico, né? Tem uma abordagem médica com essas pessoas. As, no caso de prevenção, ela não consegue um emprego, porque ela não tem endereço. Qual é o seu endereço? Não tem. Você tomou banho a última vez, Cota? Como é que ela vai arrumar emprego? Então, nós temos que pensar a curto e médio prazo. Temos que pensar em prevenção, fortalecendo a economia periférica, a economia solidária, como eu disse, fortalecendo a possibilidade da pessoa ter renda e gerar riqueza, não é? Porque quem tem renda, quem tem condições de moradia, ninguém faz opção de morar na rua. Você já imaginou morar na rua? Tem um amigo meu que tem 30 anos, ele fez essa experiência, ele pegou um cobertorzinho e foi morar na rua 3 dias. Ele voltou assim, ele ficou em depressão 2 semanas com essa experiência existencial dele. Você não precisa chegar a esse absurdo de morar na rua, mas nesse extremo. Mas se só imaginar o que é morar na rua, ninguém mora na rua porque quer. Nós temos que ter essa ação preventiva, nós temos que ter essa ação assistencial, utilizando-se de instrumentos assistenciais e médicos, e uma ação imediata, efetiva. Qual é o problema? Por que não tem um caminhão com chuveiro, com a cabine, com chuveiro, que você possa periodicamente
percorrer essa cidade para as pessoas tomarem um banho e fazerem a sua higiene, né? Uma cabine de banheiro sanitário para as pessoas fazerem suas necessidades ali. Quer dizer, você não quer ir para o albergue, você é usuário de droga, eu não consegui ainda persuadir você para vir para o tratamento, eu dou essa assistência imediata. Por outro lado, no terceiro grau de dificuldade, você tem uma proposta que surgiu há poucos anos nos Estados Unidos, chamado Housing First, ou seja, primeiro moradia. São pessoas que não conseguem conquistar a sua independência, a sua autonomia a longo prazo, a partir de um critério, um diagnóstico da assistência social. Então, você constrói repúblicas de moradores, né, com suporte psicológico, psicoterapeuta, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, porque é muito mais barato você manter comunidades organizadas dessa forma do que manter de forma assistencial, clientelista, essas pessoas na rua e atendê-las nos prontos-socorros. A prevenção e o cuidado com o ser humano, o cuidado, tratá-lo com amor, com carinho, o acolhimento, é sempre muito mais gratificante e sempre muito mais barato. Então, exatamente. A gente vê. Eu fiz essa pergunta porque a grande mídia não vai fazer essa pergunta. Não. Né? E é por isso que eu a fiz. E eu vou lhe fazer uma outra pergunta que talvez a grande mídia não vai fazer, porque nós aqui é uma mídia independente, alternativa, e nós queremos falar aquilo que precisa ser dito, qual é a pauta que interessa ao povo. E eu queria lhe perguntar sobre a imensa agressão à natureza na Baixada Santista, porque nós temos o Banavio Bomba, a cava subaquática e o incinerador. Né? E o incinerador é em Santos, é por isso que eu lhe estou fazendo a pergunta. Que o senhor pretende fazer em relação a esse incinerador? Como é que o senhor pretende tratar isso? E também uma outra pergunta que é pouquíssimo falada, mas é muito grave, tudo que nós estamos assistindo no planeta, e Trump e Bolsonaro têm ajudado a piorar a situação, é como mitigar os impactos das mudanças climáticas aqui na Baixada Santista. A palavra é sua. Olha, nós estamos vivendo uma situação extremamente preocupante quando a gente pensa em meio ambiente. Mas eu estou falando do Pantanal, que nos preocupa bastante, eu não estou falando da Amazônia, que nos preocupa bastante e nos tensiona bastante com ameaças de derrocada do planeta, da Mãe Terra, que nos dá sustento, nutrição para a nossa vida. Eu estou falando daqui de Santos, eu estou falando da Baixada Santista, eu estou falando de um buraco embaixo do estuário, né, do mar, entre Santos e Cubatão, em que eles depositaram todas as substâncias tóxicas produzidas no polo petroquímico de Cubatão, a famosa cava subaquática. Eu estou falando da ameaça de se colocar um incinerador, né, em substituição ao aterro sanitário do Sítio das Neves. Não vamos esperar o aterro sanitário lotar e ficar sem alternativa e de uma vez para outra, assodadamente. Não. Nós vamos botar fogo no lixo? Isso é proibido há quantos anos pelo Plano Nacional de Tratamento de Resíduos Sólidos, que é excelente no Brasil, a lei no papel é excelente. Agora, você imagina, você vai fazer um incinerador, um buraco, que você precisa de gás para acender o fogo, aí você vai colocar restos alimentares que têm um poder calorífico muito baixo. Quer dizer, você vai botar fogo num resto de prato de feijão com arroz, alface e tomate. Aquilo não vai pegar fogo se você não colocar muito gás e colocar muito 600 mil graus para cima. E aí você vai precisar de papel também, que pega fogo muito rápido, de madeira também, que pega fogo muito rápido, e de plástico também, que pega fogo muito rápido, e resto de materiais digitais que pega fogo muito rápido. Agora, coloca isso tudo. Você já botou fogo no plástico, já cheirou um plástico, tem o rótulo da tinta, aquilo é extremamente tóxico.
Aí eles dizem que vão construir uma chaminé de 70 metros, quer dizer, se é tão alto assim, é porque vai sair fumaça e cinza de lá e vai precisar de dispersão no meio ambiente, que vão ter filtros, né? E que essa combustão vai gerar energia e eles vão vender essa energia para o polo petroquímico de Cubatão, enfim. Isso não é verdade, isso é uma termoelétrica, isso é uma fogueira. O que nós precisamos é valorizar a cadeia produtiva da reciclagem, da reutilização dos materiais, da redução da produção do lixo, desde as casas das pessoas, fazendo isso através da educação ambiental, especialmente das crianças na escola, da reutilização dos materiais, da reciclagem e da reciclagem transversa, ou seja, você tem uma bateria, você tem que depositar lá, voltar para quem produziu a bateria para reaproveitar a bateria. Mesma coisa são o lixo digital, de resto de teclado, de computador, que tem produtos valiosos nesses produtos eletrônicos. E com material orgânico, você usar para compostagem ou como biodigestor, com a biodigestão anaeróbia, produzir energia. Isso é muito mais barato. Meu pai, as coisas estão evidentes que a gente está saturando os recursos naturais. Por que a gente está gastando mais dinheiro para destruir? E para a gente cheirar mais cinza, e para ter mais doença respiratória, que sair mais caro ainda os cuidados da saúde das pessoas, que vão ficar doentes com câncer também. É interesse econômico? Será que as pessoas são tão mais assim? Eu não acredito. No mínimo, tem que haver um grande debate, uma grande discussão com toda a sociedade, especialmente ouvindo os técnicos. Nós temos 7 universidades na cidade, esses técnicos ambientalistas, os militantes dos movimentos sociais na área ambiental têm que ser ouvidos antes da prefeitura bater o martelo e começar uma obra que, né, sequer teve audiência pública e só teve porque os advogados ambientalistas entraram com ação pública e obrigaram a Câmara de Vereadores, que aprovou assodadamente esse projeto, a fazer uma audiência pública virtual na pandemia. Vamos esperar isso passar e depois levamos isso para debate e ouvindo todos os setores da sociedade para tomar uma solução definitiva. Obrigado. Realmente esse é um tema muito importante, por isso que eu perguntei. Eu queria te perguntar agora sobre uma parte do coração do serviço público, que são os servidores, né? Nós estamos vendo uma situação que o governo Bolsonaro aprovou um projeto de lei que proíbe concursos e proíbe reajuste salarial para os servidores até 2021. E mandou agora um outro absurdo, que é entre aspas, reforma administrativa, que vai atacar também a estabilidade do servidor público. Então, eu queria perguntar para o senhor, para você melhor, o que você pretende fazer em relação às demandas dos servidores públicos, por revisão salarial, por melhorias de condições de trabalho, e como pretende se relacionar com os sindicatos que cumprem o seu papel de exigir melhorias. Por favor. Então, vamos lá. Em relação ao serviço público, o que eu posso te dizer é que eu sempre fui servidor público, né? Quer seja municipal, e aqui na Baixada fui servidor público em outras cidades, quer seja a nível estadual, porque fui médico concursado do Guilherme Álvaro, e hoje eu sou técnico, perito médico federal ligado ao Ministério da Economia. Por que o servidor público ele é importante? Porque ele tem características muito interessantes e é por isso que lhe dá a estabilidade no emprego, porque obrigatoriamente ele tem que cumprir 5 princípios: o princípio de legalidade, o princípio de impessoalidade, o princípio de moralidade, o princípio de publicidade e eficiência. Ele tem que ter liberdade. Portanto, o servidor público municipal, estadual e federal, independente de quem os governa. Porque senão você tem que fazer isso. Não, eu sou contra isso, porque isso aí é contra o princípio da imparcialidade.
você tem que ser, esse trabalho tem que ser publicizado, ele tem que ser impessoal, você não trabalha para o prefeito, você trabalha para as políticas de governo. Então, esses são serviços essenciais que a sociedade... Você sabe que nós temos menos habitantes que os Estados Unidos e 1/3 da quantidade de servidores públicos dos Estados Unidos, que é a capital do capitalismo, né? Se é que podemos falar dessa forma redundante. Então, você tem que valorizar o servidor público. O que eles querem é destruir o servidor público, e é por isso que eu queria completar o raciocínio anterior, que o servidor público ele não tem fundo de garantia, ele aposenta, aposentou, né? Ele não é quem tem da consolidação da lei do trabalho ou do autônomo não, mas da conciliação, o empregado, o fundo, ele recolhe o fundo de garantia, né? Do servidor público não tem. Agora, por que há essas propostas do Bolsonaro, do Dória, e daqui também a nível municipal, de desvalorizar o serviço público? Porque eles querem terceirizar a mão de obra, eles querem colocar a iniciativa privada, cujo objetivo maior é o lucro. Não é impessoalidade do serviço, não é imparcialidade do serviço, não é eficiência, não é moralidade, não é publicidade, que são os 5 princípios que devem ser preservados pelo servidor público. É o lucro de quem é o dono da empresa que terceiriza. Então, é um governo voltado apenas para os interesses econômicos, quando que, na verdade, a gente entende que o desenvolvimento econômico ele vem junto, se não é subproduto do desenvolvimento social. Você não é dono da ferramenta que vai ganhar dinheiro, só o dono da enxada que vai ganhar dinheiro. Então, isso aí é um serviço, né? E próximo à escravidão. Nós já passamos desses tempos, nós temos que valorizar o servidor público. Sou contra a terceirização, sou a favor do concurso público e da estabilidade desses servidores, porque eles vão seguir esses princípios que eu disse, de moralidade, publicidade, parcialidade, publicidade e impessoalidade. Isso é fundamental para que a gente tenha política de Estado, não política de governo. Quando eu falo política de governo, política daquele prefeito, política daquele governador, daquele presidente. Não, nós temos que ter políticas públicas com planejamento estratégico, inclusive a médio e longo prazo. E só podemos desenvolver isso através do servidor público estatutário concursado. Muito obrigado. Eu acho que é exatamente isso, é um tema muito importante. E um outro tema também que eu achei muito importante lhe perguntar é sobre a questão da censura. Nós vivemos um tempo, é uma coisa absurda que nós estamos assistindo, a sessão da intolerância e da censura, especialmente no Brasil. Bolsonaro é campeão disso aí, né? Mas, assim, e você como escritor, que um homem que, obviamente, um escritor é um homem que defende a pluralidade das ideias, né? Das pessoas poderem pensar diferente um do Eu não me outro. considero escritor, não. Não, mas tudo bem, mas você escreveu um livro nesse... Tá bom. Nesse sentido de ter escrito, um homem que dialoga com a área da cultura, como é que o senhor pensa essa questão de garantir a pluralidade, garantir a liberdade de expressão e como fomentar a arte periférica e ampliar o acesso à cultura para os mais pobres? Porque isso é uma coisa muito importante, até para melhorar a educação. São 2 perguntas, né? Duas perguntas. Tá bom. Eu, essencialmente, sou humanista. Eu acredito nas pessoas, nos seres humanos, todo o seu potencial de criação, de vida, de amor, de carinho. Eu sou um sonhador, eu sou um plantador de tâmaras. E, portanto, eu acredito que as pessoas tenham liberdade de se expressar, de falar o que elas querem, mas também de se responsabilizar pelo que elas estão falando. Se você prega ódio, você vai receber ódio, mas você vai receber primeiro, antes do ódio, a lei. Né? Se você criar calúnia, me difamar, me injuriar, você tem a lei para ser retificada essa questão, mas você tem a liberdade de dizer se é a favor, se é contra. Eu posso ser a favor do governo e ser uma outra pessoa do outro lado, né? Tantas pessoas votaram nesse governo que está aí e foram enganadas, né?
Agora, quem é fascista, aí se enquadra dentro de um crime que existe a legislação que prevê esse crime de, de, de publicidade e propaganda de regimes nazifascistas, Atentar contra a ordem democrática. de atentado contra a ordem democrática. Só que as pessoas que hoje estão lá no poder, elas não têm coragem de fazer isso. Temos acordos espúrios no sentido de manutenção. Caramba, que isso? Foi Fórmula 1? Opa! É que passou um veículo aqui, mas pode continuar aqui. Você veja que hoje a política está criminalizada, a política partidária, o judiciário está criminalizado, o executivo está criminalizado. Essa política eu não conheço, eu conheço outra política, a política da criação, da vida, das gente. Isso é fundamental a gente criar esse espírito, né? O jovem, ele está em plena ebulição hormonal, ele precisa fazer alguma coisa, por isso que o esporte, o lazer, a cultura, a educação é fundamental para esses meninos e essas meninas. Nós estamos perdendo esses meninos e meninas para as coisas do mal, para o tráfico, para as coisas erradas. Aqui em Santos, você tem um índice de criminalidade de baixo impacto muito alto, de pequenos furtos, pequenos roubos. Isso aí é sinônimo de ociosidade e dos nem-nem. Nem estuda, nem trabalha. Não estudo porque não tenho escola, e se eu fiz a escola, ela não me formou em nada, e não trabalho porque é um trabalho, muitas das vezes, que explora a mão de obra desses jovens. E nós temos que, então, criar uma matriz de gerenciamento dentro do gabinete do prefeito, que seja intersetorial no desenvolvimento social, do urbanismo, da saúde, da educação, do esporte, da cultura, de forma transversal, mas não dispersa, com bastante prioridade, mapear todos esses jovens, crianças e adolescentes que estão fora da escola. Temos que mapear todos esses jovens cujo núcleo familiar tem alguma questão crítica, por exemplo, se ele é filho de um pai que está preso, se ele é filho de uma mãe que tem alguma drogadição grave, isso é identificado na sociedade por inquéritos, não é? Se ele é um menino pequeno infrator, então nós temos que trazer essas crianças para o colo, não é? E dar acolhimento, que elas precisam primeiro se sentir seguras. Como é que você vai dizer para ela, faça isso, se você nunca deu nada para elas? Você não sabe o que é hierarquia, o que é disciplina, o que é carinho. Então você tem que ter uma equipe de servidores. Olha a importância do servidor, né? Com amor, com carinho, com ouvido, que agora chama orelha, né? Com orelha para ouvir, né? Essas crianças, suas necessidades, suas angústias, seus anseios, fazendo esses diagnósticos emocionais, fazendo diagnóstico social e dando a elas instrumentos de evasão, de transbordo desse hormônio, dessa vitalidade, através da cultura, através do esporte, gastar essa energia e levar a educação, levar uma massa crítica, fazer com que eles se formem cidadãos e tenham uma atividade profissional. Obrigado. Eu vou pedir agora para o senhor fazer as considerações finais, que se faltou alguma área, algum tema que o senhor acha importante, o senhor pode agora falar, né? E fique à vontade, uns minutinhos aqui para a consideração final e a gente encerra a entrevista. Por favor, professor, doutor. Cara, Emílio Carlos, pessoal do Fala Baixada, um prazer estar aqui falando com vocês. Primeira vez que eu assumo para mim o desafio de ser candidato a prefeito de uma cidade que me acolheu há 30 anos e que eu sou tão feliz aqui, meu filho nasceu aqui, e acho que é um grande desafio. Eu não sou um aventureiro,
Eu não estou aqui para plantar meu nome, para ser deputado, porque eu não tenho essa vocação. Eu quero ser prefeito. Eu quero ser prefeito porque eu vejo que nós temos um caminho de construção, esse caminho está um palmo do nosso nariz. E nós vamos construir isso junto com todos os setores da sociedade, junto com os mais empobrecidos, junto com os empresários, junto com os movimentos sociais, junto com os técnicos, as universidades, valorizando o servidor. Nós vamos construir um conselho gestor ligado ao gabinete, com observatório social e econômico, que vai se reunir de 3 em 3 meses para acompanhar o desenvolvimento econômico e social da cidade e publicizar isso através de um portal de transparência bem transparente, não esse que está aí, o portal de transparência transparente, chamando a empresa e falando com a população, indo na rua, dando esclarecimentos a respeito do trabalho que nós estamos fazendo e chamando a população e esses setores todos a participar. Vamos tirar o cafezinho, aquele cafezinho de gabinete, de acordos, vamos tomar café na praça, todo mundo. Isso significa o quê? Tornar a democracia participativa. Hoje nós temos uma democracia representativa, que de 2 em 2 anos votamos para alguém que logo depois de 6 meses nós esquecemos quem é. Não. Sabe por que se esquece? Porque você não continua participando, cobrando e entendendo de como funciona a sua cidade, onde você quer chegar. A democracia representativa é fundamental, mas tanto quanto a democracia participativa. Vamos criar o orçamento participativo, fazer com que as pessoas venham realmente se sentir cidadãs e viver a vida dentro de uma sociedade mais feliz, mais fraterna, mais justa e solidária. Muito obrigado. Eu que agradeço. Os jornalistas livres e Fala Baixada estão na luta dos direitos humanos, da pluralidade. Nós valorizamos sempre a esquerda e o pensamento plural. Eu fico muito feliz que você tenha falado sobre a questão da participação popular, que eu acho que é um tema muitíssimo importante. E aqui eu até posso fazer uma ironia com o governo Bolsonaro, ele quer copiar tudo dos Estados Unidos, então ele deveria pelo menos copiar isso de bom que tem nos Estados Unidos, que lá a nível municipal tudo é transparente, tudo é controlado, tudo é discutido, porque lá tem uma espécie, não é a mesma coisa, de um orçamento participativo, né? Então eu acho que é muito importante isso, esse tema, e esses temas que nós abordamos aqui. Como você percebeu, nós procuramos colocar temas que... Pode falar. Até porque, pode falar. Quando a gente fala de direitos humanos, benefícios das pessoas, isso não é discurso comunista, quer dizer, as pessoas falam, tá comunista, não tem nada de comunismo, meu amigo. Vai ali no GIANC, né, na Nação da Águia, que eles estão organizados democraticamente em distritos policiais, distritos comunitários, que controlam, inclusive, a polícia, né? Nomeia xerifes. É isso. Então, é por isso que eu fiz a provocação, porque as pessoas, às vezes, não sabem da história, né? E ficam falando coisas que não sabem. Então, não é uma questão de pensamento comunista ou não, é um pensamento participativo, porque o cidadão, ele contribui com os impostos, que a palavra já diz, é uma imposição, porque ninguém paga porque quer, certo? Então, ele tem o direito de saber para onde vai esse recurso e como ele é aplicado. Isso não é comunismo, isso é uma sociedade democrática. O princípio da sociedade democrática é esse, certo? Então, o que acontece... Exato. Então, eu fiquei muito feliz que o senhor tenha tocado nesse ponto. E assim, a gente encerra essa entrevista como uma contribuição para a sociedade, de temas importantes, para que a sociedade forme sua opinião. Nós já entrevistamos candidatos do PSOL, aqui na Baixada, vamos entrevistar de outras forças políticas de centro-esquerda e esquerda, e foi um prazer ter te entrevistado, muito prazer, eu vou encerrar a entrevista aqui, muito obrigado por esse momento. Obrigado. Muito obrigado.